Então, vejamos como resolver o seguinte problema. Então a gente pega o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, com ângulo reto no vértice C, e aí nos outros vértices A e B a gente traça essas duas sevianas aqui, esses dois segmentos, BF, BG, AE e AD. Eles vão dividir os ângulos de A e B em três ângulos iguais. Então isso é a hipótese. Então você vai ter o ângulo A é 3 alfa, o ângulo B é 3 beta. Essa é a hipotenusa de um triângulo retângulo. 3 alfa mais 3 beta é 90. Então alfa mais beta é 30. Então, qual é o problema aqui? A gente, a partir desse ponto, do encontro desse segmento com ângulo alfa em relação à hipotenusa partindo do A, e o segmento de ângulo beta com a hipotenusa partindo do B, o encontro desses dois segmentos é o ponto X. A gente liga o ponto X a G e E e quer calcular esse ângulo. GX é o ângulo do triângulo GXE no vértice X. Então como é que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que calcular GXE, esse ângulo aí. Então a gente olha para o quadrilátero XJKL, a soma dos ângulos do quadrilátero tem que ser 360, mas aqui o ângulo do vértice K, ele vai ser qual? Ó, triângulo AXB, a soma dos ângulos é 180. Alfa mais beta é 30, então no ponto X o ângulo é de 150. Da mesma forma, AKB é um triângulo de ângulos 2 alfa, 2 beta e o ângulo do vértice K. 2 alfa mais 2 beta é 60. Então esse ângulo aqui é 120. Se a gente supõe que o AE é ortogonal a GX e BG é ortogonal a XL ou XE, se quiser, então esses outros ângulos no vértice J e no vértice L desse quadrilátero XJKL, eles são ângulos de 90. A soma desses três ângulos mais GXE tem que ser 360. Então GXE vai ser um ângulo de 60 graus. Então isso aqui que a gente vai ter que provar. A resposta é 60 graus, mas a gente não mostrou que AE é ortogonal a XG e BG é ortogonal a XL. Só que aqui, olha, se a gente mostra que o AE é ortogonal a XG, quer dizer, o ângulo é de 90, o outro ângulo também tem que ser de 90. Por quê? Porque existe uma simetria aqui na figura. Se a gente troca alfa por beta, e aqui tem três ângulos betas, e do outro lado três ângulos alfas, então esse ângulo aqui vai ser exatamente esse ângulo. Como o alfa é qualquer ângulo que somado a beta é 30, a gente pode trocar os dois de valores, né? Então existe essa simetria que implica que se esse ângulo é de 90, o outro também é. Então se ele tem o valor constante 90 graus, independente de alfa e beta, o outro também vai ter ângulo de 90, independente de alfa e beta. Então a gente vai mostrar AE ortogonal a XG por geometria analítica, mostrando que a reta AE é ortogonal à reta que passa por X e G. Então, aqui a gente atribuiu ao ponto A as coordenadas 0, 0 e ao B as coordenadas 1, 0.
Então, RAE passa por A e tem coeficiente angular tangente alfa. O RBF passa por 0 e tem coeficiente angular menos tangente de beta. Então as equações vão ser essas aí. E o ponto X vai ser a interseção das duas. Essas são as equações de R que passa pelos pontos A e E R que passa pelos pontos B e F. Dá para ver que a primeira passa pela origem e tem coeficiente angular tangente alfa. A segunda passa pelo ponto 1, 0, né? X igual a 1, y igual a 0. E o coeficiente angular dela é menos tangente beta. Então a gente iguala, né, o y, então a gente encontra o x. X vai ser tangente beta dividido por tangente de alfa mais tangente de beta. Como a segunda coordenada é tangente de alfa vezes a primeira, então a gente tem essas coordenadas para o x. E a gente pode achar da mesma maneira as coordenadas do g. Ele é a interseção de RAC com RBG. Só que aqui observa que a inclinação da primeira reta que passa pela origem de alfa passou a 3 alfa. Então aqui a gente poderia trocar alfa por 3 alfa. E a inclinação da que passa pelo ponto B passou de beta para 2 beta. Então a gente pode trocar o beta por 2 beta. A conta é basicamente a mesma, a interseção desses dois tipos de reta. Então a primeira coordenada é essa daqui. E a segunda é tangente de 3 alfa vezes a primeira. Então o G tem essas coordenadas. Então a gente já achou as coordenadas de x, g. Vamos simplificar essas coordenadas. Por enquanto não dá para fazer muita coisa, né, com essa expressão. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tangente de beta é seno de beta sobre cosseno de beta. Então essa expressão aqui é seno beta cosseno alfa sobre seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Dá para ver que se você dividir em cima e embaixo pelo produto de cosseno alfa e cosseno beta, você encontra a expressão anterior. Aqui, dividir por cosseno alfa vezes cosseno beta, o numerador vai eliminar o cosseno alfa e vai ficar seno beta sobre cosseno beta, tangente beta. Se fizer a mesma coisa aqui, vai ficar seno alfa sobre cosseno alfa mais seno beta sobre cosseno beta, que é tangente de alfa mais tangente de beta. Então a expressão é essa, no denominador aparece a expressão do seno do ângulo alfa mais beta. Então essa aí vai ser a primeira coordenada do x. A segunda é multiplicar isso aí por tangente alfa. Mas aí você multiplica o numerador por seno alfa sobre cosseno alfa. Então vai multiplicar cosseno alfa por seno alfa dividido por cosseno alfa. Elimina cosseno alfa e no lugar dele você tem seno de alfa. Então essas vão ser as coordenadas do x. Mesma coisa vai valer para as coordenadas do g. As expressões são análogas, né? Aqui você tem a mesma expressão das coordenadas do x, só que trocando beta por 2 beta e alfa por 3 alfa. Então aqui você vai achar seno de 2 beta cosseno 3 alfa sobre o seno da soma, seno de 2 beta seno de 3 alfa sobre o seno da soma. E aí, para simplificar mais ainda, a gente observa que se 3 alfa mais 3 beta é 90, então 3 alfa mais 2 beta é 90 menos beta. Seno de 90 menos beta é cosseno de beta. Então a gente já simplifica mais ainda as coordenadas do g. A gente ainda pode continuar essa simplificação observando que seno de 30 é meio e alfa mais beta é 30.
Então, isso aqui fica sendo as coordenadas de x, e sabendo que o seno de 2β, que aparece aqui nas duas coordenadas do g, é 2 seno beta cosseno beta, quando eu dividir por cosseno beta, você vai ter 2 seno beta. Então, você vai ter essa expressão. E aí, depois, para melhorar a expressão das coordenadas do g, a gente usa essas duas identidades, do cosseno de 3α e do seno de 3α. Então, vamos botar essas identidades aqui. A gente quer mostrar que o AE é ortogonal a XG, então vamos olhar os vetores AE e XG. Eles vão ter que ser ortogonais. Mas o AE, como está nessa reta de inclinação 2α, ele é paralelo a cosseno alfa, cosseno de 2α, seno de 2α. Se ele é paralelo a esse, ele vai ser ortogonal. Quem é o ortogonal desse? É você trocar de posição as coordenadas e mudar de sinal uma delas. Então ele vai ser ortogonal a menos seno de 2α, cosseno de 2α. Então, se o xg tem que ser ortogonal a AE, a gente vai mostrar que o xg é múltiplo desse cara. As coordenadas de xg são dadas pela diferença g menos x. Então a gente vai ter essa diferença aqui, pode botar o 2 seno beta em evidência. Então a gente vai ter na primeira coordenada da diferença cosseno de 3α menos cosseno de α, na segunda seno de 3α menos seno de α. Usando essas identidades, a gente descobre que cosseno de 3α menos cosseno de α é esse cara aqui. O 4 cosseno alfa pode ser em evidência. E você vai ter cosseno ao quadrado de α menos 1. Só que o cosseno ao quadrado de α mais seno de α é 1. Então, cosseno ao quadrado de α menos 1 dá menos seno ao quadrado de α. A gente tinha botado 4 cosseno de alfa em evidência. Agora, com relação a essa aqui, se a gente põe em evidência 2 seno alfa, fica 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Então, a gente tem essa expressão, que é a expressão de cosseno de 2α. Então, xg é múltiplo, né? 2 seno beta desse cara aqui. Se a gente põe 2 seno de alfa em evidência, então xg é múltiplo desse cara, que é múltiplo de menos seno de 2α, cosseno de 2α. Então nós mostramos que AE é ortogonal a XG. A gente viu que isso, a demonstração do BF ortogonal a XE é análoga. Então aqui, aliás, BG ortogonal a XE, está errado aqui. Então o ângulo do vértice L do quadrilátero XJKL é 90, assim como o do vértice J. Do vértice K a gente tinha visto que era 120. Então isso implica que o ângulo GXE é 60, e aí a gente tem a nossa demonstração. Então, esse problema eu encontrei circulando no Facebook, no grupo Matemática, né? Grupo de discussão. Então, só para deixar uma referência aqui, é um problema bem difícil, então quis publicar essa demonstração aqui para vocês. Então, até mais.